Meus queridos irmãos, com alegria vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento às lições bíblicas do quarto trimestre do ano 2025 e estamos de posse da 12ª lição para o dia 21 de dezembro de 2025 com o tema O Espírito Humano e o Espírito de Deus. Estas lições bíblicas seguem a temática do corpo, alma e espírito, comentado pelo pastor Silas Queiroz, que traz para nós um entendimento maravilhoso sobre o que diz as Sagradas Escrituras sobre o corpo, alma e espírito, sendo que nós estamos estudando a área do espírito do homem e o espírito de Deus. Eu sou o irmão José Arilton Cândido, aluno da Escola Bíblica Dominical e cooperador dos trabalhos eclesiásticos no Templo Sede e nas congregações onde eu estou dirigente de trabalhos durante este ano de 2025. O texto áureo de nossa lição diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Muito importante esta visão de entendermos o que realmente edifica e produz o fruto do Espírito. É importante entender que esta produção do fruto do Espírito, ela sai do íntimo do homem, e este íntimo eu falo diretamente do Espírito do homem em conexão com o Espírito Santo de Deus. E assim sendo, este homem, crente em Jesus Cristo, passa a produzir frutos do Espírito Santo de Deus. É um agente humano, no entanto, sendo edificado e edificando vidas no Espírito Santo de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 14 a 16, e 1 Coríntios, ou 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14. E ainda a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Eu quero voltar aqui para o versículo 15 do capítulo 8 de Romanos, que termina dizendo Abba Pai. E eu gostaria de informar aos queridos internautas que estão a acessar este vídeo da síntese desta lição, que Abba Pai significa alguém que está pronunciando uma palavra. Meu querido Pai, pode ser meu amado Pai. Esta pessoa, ele pode orar ou expressar em seu sentimento mais profundo, meu querido Paizinho. Então, é uma palavra de ordem respeitosa, onde nós estamos a frequentar um ambiente íntimo de oração ou de comunicação com o nosso Deus, e podemos, nesta intimidade, pronunciar esta palavra Abba Pai, assim como Jesus Cristo
pronunciou perante o seu próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso. Meus amados, continuando aqui, a nossa introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. É importante observar que o comentador ele quer destacar a obra do Espírito Santo de Deus no espírito humano. Trataremos do despertar da consciência, do despertar da fé, do despertar do ensino em toda a verdade, do despertar da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Veremos também como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. No ponto 2, ou melhor, no ponto 1 da nossa lição, o comentador, ele destaca o seguinte tema: a obra inicial do Espírito. Primeiro, consciência e fé. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, de acordo com o que João escreve no capítulo 16, versículo 8. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 17. E ainda Efésios capítulo 2, versículo 8. O que também atinge as faculdades da alma, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Opera-se então a regeneração, o nascimento da água e do Espírito, João 3 e 5. O Espírito que estava morto, separado de Deus, é vivificado, recebe uma nova vida, vinda de Deus, Efésios 2 e 1. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ele, essas coisas parecem sem sentido, como se fossem loucura. Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, versículo 15. Neste primeiro ponto, consciência e fé, diz respeito ao despertamento espiritual da consciência e o despertamento da fé. É algo complexo para o entendimento do homem, naturalmente falando. Mas quem já tem a experiência de viver uma vida espiritual, ele passa a lembrar dos primeiros dias em que ele foi alcançado pela autoridade da palavra de Deus, quando esta palavra é veiculada pela pregação do evangelho de irmãos da igreja, seja o evangelho coletivo para multidões, ou o evangelho na evangelização pessoal, ele pôde entender que, na verdade, esta palavra, ela tem a autoridade de despertar no homem e conscientizar do pecado, da justiça e do juízo. Eu, por exemplo, tenho algumas experiências importantes guardadas no meu coração quando ouvi a mensagem do Evangelho nos meus primeiros dias, que foi ainda quando eu era adolescente, e o meu avô, Sinfrônio Cândido, ele lia a Bíblia Sagrada para mim e ele, na sua simplicidade, transmitia para o meu coração, que é o entendimento do homem, mesmo eu sendo muito jovem, adolescente, não dava muito crédito para a palavra de Deus, mas quando ele falava, me evangelizando pessoalmente, eu podia entender que na vida daquele homem e na palavra que ele transmitia tinha algo diferente dos livros que eu lia, os livros da escola secular. E então, isto foi invadindo a minha vida. E eu fui crescendo, e quando eu me torno adulto, eu não pude me conter, e este evangelho que conscientiza
do pecado, da justiça e do juízo me atraiu de uma forma especial, onde eu tive a condição de ser movido pela autoridade de Deus e confessar perante os homens que eu deveria ser um crente em Jesus Cristo. E isto foi maravilhoso para a minha vida, e até os dias de hoje eu confesso a Cristo como o meu único e suficiente Salvador. No subtópico 2 do ponto 1, diz o seguinte: a pedagogia do Espírito. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. Uma nova vida agora espiritual em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, de acordo com o que está escrito na carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito que nos ensina as coisas espirituais, como Jesus havia prometido. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 28. Portanto, não podemos nos conformar com uma mente carnal, que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar como filosofias, ideologias e novas teologias, de acordo com a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Portanto, meus queridos, neste ponto aqui podemos observar o método espiritual transformador através da pedagogia do Espírito, ou seja, como esta ação espiritual nos influencia para não vivermos mais os padrões do mundo, e sim renunciarmos os padrões mundanos e passarmos agora a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Terceiro do primeiro tópico diz o seguinte: a renovação da mente. É importante observar como o Senhor, ele trabalha para renovar a nossa mente. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus. Esse contato é o Espírito do homem com o Espírito Santo de Deus, para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina, imprescindível para o nosso viver diário. Isto é maravilhoso, porque nós agora não vamos viver uma mente de acordo com as influências do mundo. Nós, agora, uma vez salvo em Cristo Jesus, vamos nos preocupar a ter uma mente que a Bíblia chama mente de Cristo. Tudo aquilo que envolve de mudança, de transformação, de santificação, de produção dos frutos espirituais, como já lemos aqui na leitura, e em Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esta vida transformada, ou este homem transformado, ou esta mulher transformada com a mente de Cristo, ele agora, ele não vai produzir obras carnais, ele vai agora produzir, esta árvore espiritual vai produzir frutos espirituais para a edificação da sua vida e edificação de tantos quantos esteja ao seu redor. Lembrando que nem sempre nós vamos sermos bem acolhidos quando estamos produzindo esta dimensão de frutos espirituais, pois a experiência do cristão, ele pode ser bem recebido por algumas pessoas ou também pode ser desprezado por algumas pessoas. Pois quem está no mundo dos prazeres humanos e eles não têm interesse em deixar este mundanismo, porque já estão lá voluntariamente, já estão aprisionados, dificilmente essas pessoas que estão envolvidas nas práticas carnais, elas vão, de bom grado, receber a mensagem espiritual ou aceitar uma convivência espiritual do crente em Jesus Cristo. Ou seja, o crente em Jesus Cristo, no ambiente em que ele chegar e este ambiente não for um ambiente espiritual, vai trazer para as pessoas uma reação positiva para uma adesão a ouvir a palavra, ou pode também trazer uma reação negativa, não querendo ouvir as verdades de Deus. Portanto, meus amados, vocês que estão a ouvir, saiba que
nós somos servos de Deus que andamos na contramão deste mundo. E nem sempre somos bem aceitos, nem sempre somos bem compreendidos. Porque o Evangelho de Cristo é para justamente trazer uma divisão, ou seja, a separação da água para o vinho. Ou seja, podemos comparar também que a água não se une com o óleo. O crente, ele está sempre na contramão dos prazeres deste mundo, nas obras carnais. Ou seja, o que é obra carnal? É obra produzida pela natureza caída do homem. E as pessoas que estão sendo escravizadas neste mundo, eles estão buscando seus próprios prazeres. E quando o evangelho chega, é para retirar as pessoas desse ambiente. E são muitos que não querem viver uma vida espiritual, e sim uma vida meramente carnal. Isso tanto dentro do contexto de vidas que ainda não conheceram a Cristo, como também no contexto de pessoas que já conheceram a Cristo, mas não querem viver a vida espiritual. E nós nos deparamos com essas demandas dentro do próprio ambiente da igreja do Senhor Jesus Cristo. Crentes espirituais que lutam por uma vida padronizada no Espírito Santo de Deus, se envolvendo na oração, se envolvendo na doutrina, procurando viver unânime na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão e no partir do pão, que é o modelo da igreja primitiva. Há muitos irmãos que se preocupam em viver uma vida desta forma, mas há muitos que desprezam isto, há muitos que não mais prezam a vida espiritual, e quando a mensagem chega para uma correção, vez que necessita desta correção, desprezam, assim muitas das vezes abandonando o seio da família cristã para viver uma vida de acordo com suas próprias convicções humanas e não assim obedecendo a palavra do Senhor. O comentador também destaca aqui nesse ponto primeiro sobre a obra inicial do Espírito, sobre voz e luz. O que diz? Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, olha só, meus amados, quando tiramos tempos para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser. Traz sabedoria, traz revelação, de acordo com Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, esclarece questões duvidosas. Olha só, meus amados, como é importante viver uma vida rendida ao Espírito Santo de Deus. Esclarece questões duvidosas e gera entendimento e paz do nosso ser. Esse Espírito que estamos falando, o Espírito de Deus, ele ilumina os olhos do nosso coração. Coração, meus amados, eu gosto sempre de repetir isto, não é um coração carnal, não é um coração desta carne que é formada, o corpo humano, não é um membro interno. Nós estamos falando do membro interno, deste membro que, essa máquina que bombeia o sangue. Nós estamos falando do coração, natureza do ser humano. E então, este Espírito de Deus, ele tem o poder, tem a capacidade de trazer luz aos olhos do coração, que também chamamos de ver uma visão pelos olhos da fé. Nesse texto, coração significa homem interior. Homem interior é aquilo que está no interior do nosso ser. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano que, entrelaçado com a alma e inseparável dela, são esses olhos, o centro da percepção espiritual, através dos quais recebamos iluminação do Espírito. Este Espírito aqui é o Espírito de Deus, para compreendermos as verdades divinas fundamentais para esta vida e para a vida eterna. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, de acordo com o que diz a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. Encerrando aqui este ponto primeiro, queremos destacar que o Espírito Santo de Deus desperta a consciência, gera a fé
e renova a mente, ensinando e guiando o crente para uma vida espiritual. Partindo agora para o ponto 2 do nosso tema, o espírito humano e o espírito de Deus, o comentador ele destaca nesse ponto 2, testemunho, intercessão e edificação. Esta parte está dividida em 2 subtópicos, o espírito testifica e o espírito intercede. Vamos entender aqui, o espírito testifica ao espírito. De acordo com Romanos 8, é riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus. Tratando de vida do cristão, a vida no espírito, Paulo menciona a adoção espiritual que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente regenerado. Importante aqui, meus amados, observar que é ao espírito do crente regenerado, ou seja, só há possibilidade de uma comunicação ativa do Espírito Santo de Deus com o espírito do homem se este homem ele estiver regenerado, ou seja, ele deixou de viver uma vida mundana e passa a viver uma vida em Cristo Jesus. Ou seja, ele renunciou uma vida carnal para viver uma vida espiritual. O próprio Espírito Santo de Deus confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem confirma é o Espírito Santo de Deus ao nosso espírito que somos filhos de Deus, uma vez que nos arrependemos e cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Por isso, Paulo orava pelos Efésios para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudessem compreender e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, de acordo com Efésios capítulo 3, versículo 19. Ou seja, este amor que reside agora no crente convertido, Paulo desejava que este amor de Cristo excedesse todo o entendimento humano. O ponto 2, subtópico 2 do 2 diz o seguinte: o Espírito intercede. Ainda em Romanos capítulo 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao Espírito humano. A intercessão em nosso favor, de acordo com o que está escrito no capítulo 8, versículo 26 e 27, essa ação permite que, muito além do nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intercessão do Espírito de Deus, que, segundo Deus, intercede pelos santos, Romanos 8, 2 e 27. Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. O Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Uma das razões disso certamente é a ação do Espírito no processo de intercessão. Ele prescruta nosso interior para muito além de nossa compreensão, agindo em nosso espírito. Como Salomão escreveu, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser, de acordo com Provérbios capítulo 20, versículo 27. Portanto, vimos aqui neste tópico 2, essas duas apresentações. O Espírito testifica ao Espírito, que é o Espírito de Deus testificando ao Espírito do homem sobre os mistérios que Deus quer operar na vida do homem, e o Espírito Santo de Deus, ele é intercessor, ou seja, uma vez em que estamos a suplicar
a desenvolver um dia a dia ou uma rotina de perseverança na presença de Deus, diante do zelo pela vida, do zelo pela família, do zelo pela igreja. Pode haver momentos que a nossa intercessão, ou o nosso entendimento, ou a nossa oração, ela não esteja ao alcance do entendimento do homem, mas o que nos alegra é que o Espírito Santo de Deus, ele nos concede a totalidade de entendimento, nos intercedendo junto ao Pai. Portanto, mesmo que o crente não esteja conseguindo pronunciar palavras daquilo que ele quer que Deus venha agir na vida dele, mesmo que ele só venha a chorar. Mas nós temos aqui o especialista, intercessor, que é o Espírito de Deus, que ele consegue tratar conosco, mesmo com gemidos inexprimíveis. Portanto, meus queridos, é muito importante termos essa segurança e sabermos que nós somos filhos de Deus. É observado na vida do pai diante dos filhos, algum momento que o filho pode estar passando por dificuldade e por vezes este filho ele não queira expressar ao seu pai ou à sua mãe o que ele está passando, mas o pai, ele sendo sensível, ele passa a ser perceptível a dor e a tristeza do filho e logo ele vai procurar tratar das questões que a ele está oculto, mas é perceptível. Se um pai, meus amados, ele pode ser perceptível a alguma coisa que pode ser extraída de uma dificuldade de vida de um filho, ou de uma pessoa amiga, ou de um irmão, ou de alguém que está próximo a nós, imagine Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente. Pois nós estamos diante desse Deus, que é onisciente, que é onipresente e que é onipotente, e precisamos ter o cuidado para nunca gerar um desânimo que venhamos desprezar a verdadeira fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Terminando este ponto aqui, o ponto 2, o Espírito Santo testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus e intercede em nosso favor, de maneira profunda e além do nosso entendimento. O ponto 3 da nossa lição, o comentador destaca o seguinte: edificação e fruto do Espírito. A edificação e fruto do Espírito, ainda prosseguindo este tema maravilhoso, o Espírito humano e o Espírito Santo de Deus. Vamos ver aqui este terceiro ponto, sobre a edificação e fruto do Espírito, que é muito importante observar. Ele está dividido em dois subtópicos: o Espírito ora bem e o ápice da vida cristã. Eu gosto muito de meditar na dimensão espiritual e como Deus age na vida de cada um de nós, pois o Senhor, sendo especialista em tratar conosco de maneira especial, ele costuma dizer que Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré, ele tem todas as ferramentas para moldar a vida de uma pessoa. E aqui, em se tratando da ação espiritual e orar bem em espírito, eu quero falar sobre o espírito do homem orando bem. Vamos ver o que significa isto. A ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas. Isso quer dizer que quando o crente ele ora em línguas, é uma oração espiritual, ele ora bem porque ele está edificando o espírito. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, ou seja, é algo muito íntimo, espiritualmente falando.
Ele ora em espírito, ele ora em línguas, ele pode cantar em línguas, edificou o espírito, mas não há uma edificação no entendimento do homem. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito de Deus. Eu gostaria de repetir aqui. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em línguas. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito, que é o espírito do homem, passa a orar bem. O espírito do homem ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim, somos edificados. Paulo está dizendo que quem ora no espírito, que é o espírito do homem em conexão com o espírito de Deus, e esta conexão, ele traz ao entendimento que este homem tem a capacidade de falar em outras línguas, ou louvar o Senhor em outras línguas, diz que, na verdade, esta língua, ou seja, esta oração em língua, que não é compreensível ao entendimento humano, ele traz uma edificação espiritual. No entanto, o entendimento não é edificado, mas mesmo assim, essa edificação extraordinária interior no espírito produz a vida desta pessoa, a edificação espiritual, que nós chamamos também de fortalecimento espiritual, ou também podemos dizer que este fortalecimento, ele gera autoridade espiritual para todas as áreas da vida, da manutenção da vida espiritual do crente. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas, de acordo com 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Que desfrutemos, mas desse extraordinário recurso de edificação espiritual, aperfeiçoando o nosso espírito na comunhão do Espírito de Deus. Ainda que não entendamos com a mente, o nosso interior é fortalecido com poder. Falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. Muito bem. O 2, o tópico 3, o ápice da vida cristã. Vamos observar o que o nosso comentador, ele traz aqui para nosso entendimento. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo de Deus na vida do crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, chamadas de fruto do Espírito. E eu quero aqui destacar, esse fruto do Espírito aqui não é o fruto do Espírito do homem, é o fruto do Espírito Santo de Deus, que representa o ápice da vida cristã e envolve nosso ser por inteiro. O espírito do homem convertido, é santificado pelo Espírito Santo de Deus dia após dia. É algo progressivo na vida do cristão, ou seja, deve ser algo progressivo na vida do cristão. E o comentador destaca aqui que essa santificação pelo Espírito de Deus, dia após dia, haver sido santificado, ou seja, uma vez santificados pelo Espírito Santo do nosso Deus, a obra do Espírito de santificação vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é sim viver e andar no Espírito de Deus. Portanto, meus queridos telespectadores que venham acessar esta mensagem, do resumo desta lição, nós podemos orar em línguas, e esta língua edifica o espírito do homem,
E o Espírito Santo de Deus produz virtudes que presenteiam, e que o comentador aqui destaca que esse presente de Deus, que representa o ápice da vida cristã, ele é destacado com amor, com gozo e com a paz. Todo cristão é para ter em seu ser, em seu coração, um sentimento amoroso, um sentimento de gozo, de alegria, de paz, de bondade, de mansidão, de domínio próprio, de benignidade e andar verdadeiramente uma vida no Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos recomenda que nós devemos ser cheios do Espírito. Por que ser cheio do Espírito? Para produzir frutos espirituais. Porque o crente que não é cheio do Espírito, ele produz frutos carnais. É uma pessoa que facilmente está irado, é uma pessoa que vive murmurando, é aqueles que vivem realmente praticando as imoralidades sexuais, é o que vive em conflito, em atrito, em guerras. E esta guerra ela inicia no interior. E se esta guerra inicia no interior, este crente não tem paz, pois a paz ele fortalece a cada um de nós. Lembrando que viver produzindo fruto do Espírito não é aquela pessoa que vai agora se omitir de se posicionar defendendo as verdades de Deus. Ele precisa defender as verdades de Deus. Dentro do contexto de uma vida pessoal, no contexto de uma vida em comunidade, que é a igreja, e também no contexto da vida familiar. Eu gosto de destacar esses 3 pontos: vida pessoal, vida familiar e vida enquanto igreja. Ser cheio da autoridade do Espírito Santo, produzindo os frutos espirituais, não significa dizer que nós devemos, meus amados, aceitar a soberba. O crente é para resistir à soberba, seja na vida dele ou na vida de qualquer um que se levanta. A indecência, a falta da questão dos procedimentos éticos, do desenvolvimento da obra de Deus, em todo o contexto de uma vida pessoal, de uma vida familiar, ou de uma vida em comunidade cristã, nós precisamos estar sempre observando se nós estamos precisando de um ajuste em alguma área da nossa vida. Pois, meus amados, enquanto viver nessa terra, nós passamos diversas adversidades. Muitas das vezes, situações que são geradas, situações adversas que são geradas voluntariamente e situações adversas que podem ser geradas involuntariamente. Mas mesmo dentro desses contratempos existenciais na vida do ser humano na Terra, seja na vida pessoal, seja na vida da família ou da igreja, ele precisa ter uma qualificação espiritual de domínio próprio, como diz aqui, que é um fruto do Espírito Santo de Deus, para saber lidar com uma diversidade de questionamentos que porventura venha a surgir no dia a dia de sua caminhada, seja ela caminhada no ministério, a caminhada na vida profissional, na caminhada da vida pessoal ou da vida familiar. Concluindo a nossa lição, o comentador destaca o seguinte: é Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Ou seja, o Espírito do homem se ajunta com o Espírito Santo de Deus. De acordo com o que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15 a 17. Por isso não nos enganemos, quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. João 16, 14. Quando o Espírito de Deus se manifesta na vida de um homem, pode observar que é para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo, e nunca para a glorificação do homem. É importante observar e termos o cuidado que tudo que façamos na obra de Deus, seja no ambiente interno da igreja ou no ambiente externo, como colaboradores, como pregadores ou cantores, ou seja, todo servo de Deus, ele deve tomar uma atitude, um posicionamento, para que tudo que é produzido para a edificação da igreja não é para a glória do homem, é para a glorificação de Deus, é para a glorificação do nome de Jesus Cristo, é para a glorificação daquele que nos chamou das trevas para a luz,
para que na luz tenhamos a condição de sermos conectados com o Espírito Santo de Deus. Portanto, o espírito do homem, quando conectado verdadeiramente com o Espírito Santo de Deus, esta pessoa, ela é movida pelo fogo do Espírito Santo para que o nome do Senhor seja glorificado e outras vidas sejam edificadas, seja no ensinamento da palavra, seja por meio do louvor, seja por meio do aconselhamento, seja por meio da lida, da organização da igreja, e esta organização cuidando do organismo da igreja, seja na direção dos trabalhos, seja na liderança dos departamentos, todo ele deve estar realmente movido pela ação espiritual para que o nome de Cristo seja glorificado na vida das pessoas que estão sendo edificadas por meio deste mensageiro, deste instrumento que Deus tem levantado para a edificação da sua igreja. Quero aqui agradecer por esta rica oportunidade. Nós estamos terminando, já estamos na penúltima lição, já terminando o ano 2025, fechando o ano com este tema maravilhoso, corpo, alma e espírito, e acredito que muito o Senhor tem nos ensinado por meio do Espírito Santo através destas lições. Eu quero desejar aqui um feliz 2026 para todos os amados que têm nos acompanhado, para a Igreja do Senhor, para os irmãos, os que estão perto, os que estão distantes. Quero agradecer ao nosso pastor Daniel Faustino de Lima pela confiança em ter nos designado durante este ano para estar à frente dos trabalhos do Senhor, ajudando no ensino, na pregação da palavra, na organização das atividades. Queremos também agradecer à superintendência, na pessoa do superintendente Francisco Soares, todo o corpo docente e o corpo discente da nossa igreja, pelo que tem proporcionado o Senhor Deus a todos nós, por meio dos ensinamentos da palavra, nesses trimestres, quatro trimestres, que foi desenvolvido uma variedade de ensinamentos para a edificação espiritual. Deus abençoe a todos e que tenhamos um ano de 2026 próspero no aprendizado da palavra de Deus, para que em momento algum e em circunstância alguma venhamos sair da presença do Senhor. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.